Minha gente, vim aqui contar para vocês uma história que guardei comigo há muito tempo. É um assunto difícil, mas resolvi falar, porque acho que pode ajudar alguém. Me conta aí nos comentários de que cidade você está ouvindo minha história. É bom demais saber até onde minha voz está chegando e que vocês estão aqui comigo para escutar. Lá onde eu nasci, era lugar de gente simples e acolhedora, no interior de Minas Gerais. Minha mãe sempre falava para agradecer muito a Deus, respeitar os mais velhos e frequentar a igreja. Naquele tempo, a gente confiava demais em todo mundo que estava perto. Nem imaginava que as coisas podiam não ser bem assim. Essa história não é fácil de contar, mas é preciso para ninguém mais passar pelo que eu passei. Vou contar tudo direitinho, desde o começo mesmo, sem pressa, como se estivesse conversando com vocês aqui na minha sala. Então, escuta com atenção, porque ainda tem muita coisa pela frente nessa minha história. Eu nasci numa casinha simples, chão de terra batida, mas sempre limpinha, ajeitada com carinho pela minha mãe. Meu pai trabalhava na roça, chegava tarde e cansado. Mãe costurava, cuidava de mim com todo carinho. Dinheiro era pouco, mas amor e fé tinha de sobra lá em casa. Todo domingo cedo, minha mãe me acordava para a missa. Era sagrado. Ela dizia que a gente devia agradecer a Deus por tudo que tinha. Eu ia feliz, gostava do ambiente da igreja, das velas, das flores e das pessoas sorrindo umas para as outras. Era tudo simples, mas muito especial para a gente. O padre Sebastião era muito querido por todos na cidade. Homem calmo, gentil, com jeito tranquilo e sempre simpático. Minha mãe gostava demais dele, dizia para as amigas que ele era quase um santo. E eu, com meus 10 anos, admirava muito também. Acreditava em cada palavra que ele falava na missa. Quando completei 10 anos, minha mãe decidiu que eu precisava ajudar mais na igreja. Ela dizia que era bom para o coração e para a alma. Eu ia feliz ajudar a limpar os bancos, varrer o altar, arrumar as flores para a missa. Achava bonito estar perto de Deus, ajudando naquele lugar tão especial para a gente. Um dia, enquanto ajeitavam umas flores, Padre Sebastião chegou perto e falou: "Ô menina, que capricho você tem! Deus está vendo tudo e vai te recompensar muito." Eu sorri, cheia de orgulho. Fiquei feliz com as palavras dele, nunca desconfiei de nada. Achava lindo aquele jeito gentil dele comigo. Nos dias que vieram depois, ele foi me chamando mais vezes para ajudar, dizendo que eu tinha uma dedicação especial. Ele só falava coisas boas, sempre respeitoso, me dando conselhos de como ser uma menina obediente e boa. Eu sentia orgulho, porque ele me tratava com carinho e educação. Minha mãe ficava toda orgulhosa de mim. Contava para todo mundo que eu ajudava na igreja e que o padre gostava muito de mim. Ela sempre dizia: "Mariana, você está perto de Deus assim, ajudando o padre Sebastião. Que sorte a nossa." Eu ficava contente demais vendo minha mãe tão feliz assim. Uma vez ele me pediu para ficar depois da missa. Disse que tinha coisa importante para falar comigo. Eu, inocente, aceitei na hora, sem pensar em nada ruim. Ele só perguntou sobre meus estudos, minha família, parecia interessado mesmo em saber como estava a minha vida. Eu respondi feliz da vida. "Você é esperta demais, menina. Deus tem um plano bonito para você." Ele disse sorrindo tranquilo. Fiquei orgulhosa e cheia de esperança com aquelas palavras. Nunca imaginei que aquilo pudesse esconder algo ruim. Afinal, todo mundo falava tão bem dele. Eu não tinha motivo para desconfiar, não. Continuei indo na igreja toda semana. O padre sempre conversava comigo, me dava atenção, perguntava da minha vida. E eu contava tudinho sem medo. Achava bom demais aquela conversa. Achava que era a proteção de Deus mesmo, que era coisa boa acontecendo comigo e com a minha família. Uma tarde dessas, minha mãe me mandou levar um bolo de presente para o padre. Ele recebeu feliz, disse que gostava muito da minha companhia, que a igreja ficava mais alegre quando eu estava lá. Aquilo enchia meu coração de alegria e orgulho, sentia que estava fazendo algo importante mesmo. Mas tinha dias que eu sentia uma coisa esquisita, uma coisa no coração que não sabia explicar direito. Eu achava que era besteira minha, imaginação. Afinal, ele era o padre, todo mundo gostava e respeitava ele. Eu não podia imaginar que tinha algo errado, porque mãe dizia que ele era homem santo. Mas eu nunca falei para ninguém desse sentimento estranho. Achava que era coisa minha mesmo, talvez cansaço
ou besteira. Minha mãe ficaria muito brava se eu falasse algo ruim do padre. Então guardei isso comigo, deixei pra lá, pensando que logo essa sensação ia passar sozinha. A verdade é que minha inocência me fazia acreditar demais nas pessoas. Eu não imaginava que o padre pudesse ser outra coisa que não um homem bom. Eu só via nele bondade e carinho. Por isso, continuei indo feliz a ajudar na igreja, sem nem imaginar o que me esperava pela frente. Essa é só o começo da minha história. Ainda tem muita coisa para contar, coisa que vai doer lembrar, mas que eu preciso dividir com vocês. Então fica comigo, porque tudo isso é importante, e eu preciso contar tudinho para vocês entenderem o que aconteceu comigo naquele tempo. Lá em casa, mãe e pai ficavam contentes demais de eu ajudar na igreja. Pai chegava da roça no fim do dia cansado, mas sempre escutava feliz minhas histórias. Ô Mariana, cê tá no caminho bom, filha. Continua assim, com Deus no coração, que vai dar certo. Ele dizia, com um sorriso orgulhoso e mão pesada no meu ombro. Mãe era quem mais gostava das novidades da igreja. Todo dia me perguntava sobre o padre Sebastião, se ele estava bem, se precisava de ajuda com alguma coisa. Ela falava, você tem sorte, Mariana. Ser escolhida para ajudar assim na igreja é uma bênção. E eu ia acreditando, achando que tinha mesmo muita sorte. Mas nem só da igreja eu vivia, não. Durante a semana tinha a escola. Lá eu brincava com minhas amigas, aprendia as letras e gostava muito das aulas. Dona Marta, minha professora, vivia falando que eu era inteligente demais. Às vezes, depois da aula, eu e as meninas brincavam na praça antes de voltar para casa. Num dia, Padre Sebastião pediu para eu chegar mais cedo para ajudar nas velas. Cheguei apressada, quase sem fôlego. Ele sorriu ao me ver e disse com jeito tranquilo, Uai, Mariana, você veio correndo? Deus gosta mesmo de ver dedicação assim. Achei engraçado e fiquei alegre com as palavras dele. Fiquei na sacristia, acendendo as velas, concentrada na tarefa. Padre Sebastião apareceu devagarzinho, perguntando sobre minha vida, minha família. Contei que meu pai estava trabalhando muito, mas que gostava do que fazia. Pai e mãe são gente boa, né, menina? Você deve obedecer sempre. Ele falou tranquilo. Quando terminei, ele disse que eu podia ir brincar um pouco antes de ir para casa. Saí da igreja toda contente. Encontrei minhas amigas perto da praça. Brincamos de pega-pega, esconde-esconde. Ríamos alto, correndo de um lado para o outro, esquecendo das coisas sérias da vida. Era bom demais ser criança. Na hora do almoço, mãe perguntou como tinha sido meu dia. Falei das velas, das conversas com o padre e das brincadeiras com as meninas. Ela escutava com um sorriso bonito no rosto, dizendo, Deus está cuidando de você, filha, não esquece disso. Eu concordava feliz, sem nem imaginar outra coisa. Certo dia, enquanto limpava os bancos da igreja, escutei o padre falando meio alto no fundo da sacristia. Parecia bravo com alguém. Parei quieta, meio assustada, ouvindo aquelas vozes estranhas. Senti o coração apertar, mas pensei logo. Ah, deve ser coisa que não me interessa. Não vou meter minha colher, não. Logo ele voltou, sorriu leve e perguntou se estava tudo bem comigo. Tudo certinho, padre. Só achei que você estava meio bravo. Respondi sincera. Ele riu de leve, me tranquilizou, dizendo que era só conversa boba de adulto, coisa de igreja. Eu aceitei de coração tranquilo, achando que não era nada demais. De noite, na janta, contei para o meu pai sobre o que tinha escutado. Ele pensou um pouco e disse, Filha, adulto às vezes tem uns problemas que criança não entende. Deixa pra lá. Padre Sebastião é gente boa, não precisa você se preocupar com isso, não. Achei que meu pai tinha razão e esqueci o assunto. Continuei ajudando na igreja, e Padre Sebastião continuava sendo muito bom comigo. Ele nunca passou dos limites, mas estava sempre me dando atenção, dizendo que eu tinha futuro bonito pela frente. Eu acreditava demais nele, achava mesmo que Deus estava me abençoando de um jeito especial. Minha vida fora da igreja seguia normal. Ia bem na escola, ajudava minha mãe em casa com as coisas simples e brincava com minhas amigas. Gostava especialmente das tardes que passava no quintal, catando manga madura caída no chão, chupando até lambuzar a cara toda. Era felicidade simples. Mas uma noite, deitada no meu quarto, comecei a lembrar daquela conversa estranha na igreja.
Não era medo nem nada, só curiosidade mesmo. Por que será que o padre ficou bravo? Eu pensei baixinho, olhando para o teto. Mas logo dormi, afastando aquilo da cabeça, sem dar muita importância. Minha mãe continuava orgulhosa das coisas que eu fazia. Falava para as amigas que eu estava no caminho certo. Meu pai também sempre dizia que eu tinha um coração bom. Eles nem imaginavam que logo essa vida tranquila ia mudar, e que eu ia ter que enfrentar coisa que criança nenhuma devia passar. Os dias seguiam calmos no interior de Minari. Fora da igreja, minha vida era igual das meninas da minha idade. Gostava de brincar na rua até a noitinha, e pai sempre me chamava quando o céu já estava ficando escuro. Ô Mariana, corre aqui pra dentro, menina, que já é hora da janta e amanhã o dia começa cedo. Na escola, minhas amigas só falavam em festa da padroeira, nos vestidos que iam usar. Lucinha estava ansiosa. Ô Mariana, você já viu o vestido que sua mãe tá costurando pra você? Aposto que vai ser bonito demais. Eu ria animada, já imaginando a festa, cheia de gente na praça com música, dança e comida boa. Em casa, mãe trabalhava firme nos vestidos das vizinhas também. Às vezes eu ajudava, segurando as linhas e os tecidos. Ela olhava para mim com carinho e dizia: "Você tá crescendo tão depressa, minha filha. Logo, logo vira mocinha, e eu fico aqui só pensando se tô te preparando direito para a vida." Na igreja, Padre Sebastião continuava muito bom comigo. Certo dia, pediu ajuda para preparar o altar para a festa da padroeira. "Essa festa é importante demais, Mariana. Vamos deixar tudo ajeitado e bonito para receber o povo." Eu concordei feliz e logo comecei a ajeitar as coisas com capricho. Enquanto trabalhava, percebi que Padre Sebastião parou para me observar. Ele ficou uns segundos em silêncio, depois comentou: "Você tá ficando bonita, menina. Logo, logo, os moços vão começar a perceber." Sorri sem graça, sem entender direito o que aquilo queria dizer, mas senti um calorzinho no rosto. Voltando para casa, fiquei pensativa com aquilo. Será que eu tô ficando bonita mesmo? Pensava comigo mesma. Cheguei em casa e encontrei mãe terminando meu vestido da festa. Ela sorriu largo. "Tá quase pronto, filha. Você vai ser a menina mais bonita da festa toda. Pode acreditar." No dia seguinte, na escola, contei para Lucinha o que o padre tinha falado. Ela deu uma risadinha e me olhou meio desconfiada. "Ai, Mariana, não é estranho não, padre, falar essas coisas? Não sei não, mas você fica esperta, viu?" Aquilo me incomodou, mas balancei a cabeça, dizendo que era besteira dela. À noite, na mesa do jantar, fiquei olhando para o prato sem muita fome. Pai percebeu e perguntou: "Uai, filha, tá tudo bem? Você tá tão calada hoje." Eu sorri sem jeito. Respondi que estava cansada só. Mãe disse então que eu devia dormir mais cedo, que descanso era importante demais para criança em crescimento. Naquela noite fiquei acordada na cama olhando para as telhas do teto, pensando no que Lucinha tinha dito. Será que o Padre Sebastião estava mesmo estranho? Ah, não, isso é bobagem da cabeça da Lucinha, pensei, tentando espantar aqueles pensamentos ruins que não me deixavam dormir. Acordei cedo, e mãe já estava preparando o café. "Bom dia, minha filha. Dormiu bem?" Eu respondi que sim, escondendo minha noite mal dormida. Tomei café depressa, peguei meus livros e fui correndo para a escola, tentando esquecer aquelas besteiras que passavam pela minha cabeça. Na escola, Dona Marta estava ensinando umas coisas novas, mas eu mal prestava atenção. Olhava para as colegas brincando lá fora, pensando que talvez fosse melhor eu parar de ajudar tanto na igreja. Mas como ia contar isso para a mãe? Ela tinha tanto orgulho de eu estar sempre perto de Deus. Depois da aula, Lucinha me chamou para conversar no caminho de casa. "Mariana, desculpa se te deixei preocupada, viu? Mas você é minha amiga e eu só quero o seu bem." Olhei para ela agradecida, mas sem saber direito o que dizer. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu precisasse prestar mais atenção. Cheguei em casa pensativa e mãe estava lá, terminando o vestido. Ela perguntou se eu queria provar. Coloquei o vestido bonito, me olhei no espelho e por um instante esqueci de tudo. Mãe sorriu feliz. "Você tá linda, filha. Que Deus continue abençoando você com tanta luz e alegria." Naquele momento,
Decidi deixar aqueles pensamentos ruins para lá. A festa da padroeira estava chegando e eu só queria me divertir. Mas no fundo, alguma coisa ainda me incomodava, como uma pulga atrás da orelha que não queria ir embora de jeito nenhum. E essa pulga ia crescendo devagarinho, sem eu perceber direito. No domingo da festa da padroeira, acordei cedo com o coração acelerado. Vesti o vestido lindo que mãe fez, todo florido e caprichado. Ela sorria com orgulho, ajeitando meu cabelo. "Cê tá mais bonita que rosa de jardim, Mariana. Vai deixar muita gente impressionada na praça hoje, viu?" Chegamos cedo na igreja. Pai conversava animado com os amigos, mãe ajeitava meu vestido o tempo todo. Eu procurava Lucinha com o olhar, ansiosa para mostrar meu vestido novo. Quando avistei ela vindo com a família, dei tchauzinho feliz. "Lucinha, corre aqui, menina, você tem que ver meu vestido." Enquanto brincava com as meninas na praça, Padre Sebastião se aproximou sorridente. "Mariana, você tá bonita demais hoje", falou com um sorriso largo. "Obrigada, padre", respondi meio envergonhada. Ele continuou sorrindo e seguiu cumprimentando as outras pessoas, mas fiquei com um sentimento esquisito. Na hora do almoço comunitário, a praça estava cheia de gente rindo e comendo. Eu sentei perto da Lucinha e ela comentou baixinho: "Você reparou no padre olhando para você? Achei estranho demais." Respondi que era coisa da cabeça dela, mas senti uma sensação esquisita no peito. Não sabia explicar. Naquela noite, enquanto mãe rezava agradecendo pelo dia bonito, fiquei pensando. Não queria preocupar ninguém, mas aquela pulga atrás da orelha estava crescendo. Será que Lucinha estava certa mesmo? Não queria acreditar, mas o coração estava apertado, como quem pressente chuva vindo aí. Durante a semana, tentei esquecer o assunto. Ia para a escola, fazia minhas tarefas e ajudava a mãe em casa. Num dia desses, mãe pediu para levar bolo pro padre. Fui sem pensar muito, mas algo apertava o peito. Entreguei o bolo rápido, Padre Sebastião agradeceu com um sorriso grande demais. Quando eu estava para sair, Padre Sebastião segurou meu braço devagarzinho. "Espera um pouco, Mariana. Quero falar um trem com você." Olhei para ele assustada, mas ele sorriu de leve. "Calma, menina. Só quero dizer que estou muito feliz com sua dedicação. Você tá ficando mocinha mesmo." Enquanto falava, senti sua mão deslizando pelo meu braço, devagar e diferente. Meu coração disparou. "Obrigada, padre", respondi rápido, puxando devagarinho meu braço. "Preciso ir, mãe tá esperando." Ele sorriu sem jeito e acenou com a cabeça, deixando eu sair depressa. Cheguei em casa meio tremendo. Mãe percebeu logo que algo estava estranho. "Que foi, filha? Você tá pálida." Respondi depressa que estava só cansada e entrei direto pro quarto. Fiquei sentada na cama, coração batendo rápido, tentando entender o que tinha acontecido. Naquela noite, não dormi direito. Fiquei pensando naquela mão no meu braço. Era diferente, esquisito, um sentimento que eu nunca tinha sentido antes. Pedi a Deus para me ajudar, tirar aquele pensamento ruim da cabeça, mas parecia grudado em mim feito carrapato. No dia seguinte, evitei olhar mãe nos olhos, com medo de ela perceber algo. Na escola, Lucinha notou minha quietude e perguntou preocupada: "Você tá bem, Mariana? Tá com cara de quem viu assombração." Respirei fundo e falei que estava tudo bem, tentando esquecer aquilo tudo. Na volta para casa, parei na praça um instante, olhando a igreja lá no fundo. Meu peito apertou de novo, sentindo algo errado que eu não entendia direito. Será que era coisa minha? Será que era pecado desconfiar do padre? Me senti perdida e assustada. Pai notou meu silêncio no jantar e falou preocupado: "Filha, se você tiver qualquer coisa te apertando o peito, fala comigo. Pai tá aqui para você." Olhei para ele quase chorando, mas não tive coragem de contar. "Tá tudo bem, pai", respondi baixinho. Aquela noite decidi que ia tentar esquecer tudo de vez. Queria voltar a ser só criança, sem preocupações, mas o coração não deixava. Algo me dizia que isso não ia ser fácil não, e que aquela sensação ruim ainda ia crescer dentro de mim. As semanas passaram meio quieta e eu tentei esquecer aquela sensação estranha. Mãe sempre dizia que cabeça vazia é oficina do diabo.
Então eu procurava ocupar a cabeça com os deveres da escola e ajudando nas coisas de casa. Mas algo dentro de mim não estava mais no mesmo lugar, sabe? Um dia, Padre Sebastião chamou mãe na igreja para uma conversa. Ela ficou toda alegre e me levou junto sem explicar o que era. Quando chegamos lá, ele sorriu para nós duas, elogiando minha dedicação. Mariana tem um coração bom demais, Dona Joana. Quero que ela ajude mais vezes aqui comigo. Mãe agradeceu toda feliz, apertando minhas mãozinhas. Você escutou, filha? Padre Sebastião confia muito em você. Eu balancei a cabeça devagar, meio perdida nos pensamentos. Não conseguia sorrir direito, aquela sensação ruim parecia mais forte agora, mesmo eu tentando expulsar da cabeça. Comecei então a ir para a igreja quase todo dia depois da escola. Arrumava flores, acendia velas, limpava os bancos. Padre Sebastião sempre ficava por perto, observando tudo. Às vezes, chegava perto e falava baixinho, elogiando como eu estava bonita e crescida. Meu coração apertava cada vez mais. Uma tarde, eu estava limpando a sacristia sozinha, quando senti ele chegando perto. Ficou em silêncio atrás de mim, depois falou bem baixinho. Mariana, sinto que Deus escolheu você para algo grande. Minha mão tremeu e larguei o pano no chão. Ele se aproximou mais e colocou as mãos no meu ombro devagarzinho. Calma, menina. Não precisa ficar nervosa assim. Tô aqui para te guiar. Eu sentia o coração batendo tão rápido que parecia que ia sair pela boca. Não conseguia nem respirar direito, sentindo as mãos dele ali, firmes e estranhas. Eu não conseguia me mexer, só escutava minha respiração forte. Padre Sebastião ficou ali quieto um tempo, apertando meus ombros com calma. Depois, soltou devagarinho e sussurrou perto do meu ouvido. Você é minha escolhida, Mariana. Nunca esquece disso. E saiu em silêncio, me deixando sozinha. Fiquei parada ali, sem entender direito o que tinha acontecido. Senti lágrima caindo no rosto sem querer. Peguei minhas coisas rapidinho e corri para casa, sem nem olhar para trás. Mãe percebeu minha aflição assim que cheguei, perguntando preocupada. Que foi, filha? Você tá chorando? Fiquei sem saber o que dizer para mãe. Não tinha coragem de contar o que o padre fez, então falei só que tinha batido o dedão na porta. Ela me abraçou forte, dizendo para eu ter mais cuidado. Mas aquele abraço não conseguia tirar a sensação ruim que ficou marcada dentro de mim. De noite, não consegui comer direito. Pai olhava preocupado e mãe dizia que eu devia estar cansada. Pedi licença e fui pro quarto. Deitei na cama, sentindo o corpo inteiro pesado. Era como se algo tivesse sido arrancado de mim naquele dia, algo precioso que eu nem sabia que tinha. No outro dia, tentei fugir do assunto. Não quis nem olhar para a igreja quando passei na praça. Lucinha perguntou se eu estava bem, mas só balancei a cabeça e disse que estava. Não tinha força para explicar aquilo para ninguém. Aquilo era pesado demais para carregar sozinha, mas eu ainda não sabia disso. Na aula, mal consegui prestar atenção. Dona Marta chamou minha atenção 2 vezes, mas nem liguei direito. Eu só queria esquecer aquele toque estranho, aquelas mãos pesadas no meu ombro. Era como uma sombra ruim, que agora não me largava nem de dia, nem de noite. Quando cheguei em casa, pai estava sentado na varanda, olhando para mim preocupado. Chamou para conversar. Filha, você tem certeza que tá tudo bem? Pai sente quando algo não tá certo. Engoli seco, mas não consegui falar nada. Só balancei a cabeça e ele me abraçou forte, sem dizer mais nada. Naquela noite, rezei muito baixinho pedindo ajuda. Pedi força para entender o que estava acontecendo comigo. Minha infância parecia estar indo embora rápido demais e eu estava com medo de perder a alegria para sempre. Algo em mim já tinha mudado e não dava mais para voltar atrás. Os dias passaram e cada vez que eu ia para a igreja, meu peito ficava mais apertado. O padre continuava com aquele jeito manso, mas os toques já não eram mais rápidos ou acidentais. Quando ele chegava perto, sentia o cheiro do incenso e da cera misturado com o perfume forte que ele usava. Eu tentava não pensar, mas aquele peso no peito não ia embora. Certo dia, mãe me mandou levar um bolo para ele de novo. Minhas pernas pesavam, parecia que algo me empurrava para trás. Quando cheguei,
Ele me esperava na sacristia. Mariana, minha menina dedicada, chega aqui mais perto, vem cá. A voz era suave, mas eu já conhecia aquele tom. Eu fui sem jeito, entreguei o bolo e fiz menção de ir embora, mas ele segurou meu braço, firme. Você sempre apressada, menina. Calma, eu gosto de conversar com você. Engoli seco. Ele passou a mão pelo meu cabelo e, de repente, encostou a ponta dos dedos no meu rosto. Tá ficando uma mocinha bonita. Tentei sorrir e ir embora, mas ele segurou meu queixo devagar. Fica mais um pouco, você me faz companhia. O ar parecia ter sumido da sala. Meu estômago revirava. Ele passou o dedo pelo meu braço, devagar, até pegar minha mão entre as dele. Você confia em mim, né, menina? Eu queria correr dali, mas sabia que se tentasse, ele ia dar um jeito de me segurar. Balancei a cabeça devagar. Confio, padre. Ele sorriu satisfeito, largando minha mão. Boa menina. Deus gosta das almas puras como a sua. Peguei fôlego e fui saindo devagar. Mas antes de eu cruzar a porta, ele disse: Amanhã vem mais cedo. Quero te ensinar umas coisas sobre fé. Em casa, não consegui jantar. Mãe me olhava de lado, perguntando se eu estava doente. Só tô cansada, mãe. Mas o cansaço era outro. Eu não sabia explicar, mas sentia que algo ruim estava acontecendo comigo, só não conseguia entender o que. Eu não era mais criança, mas também não era adulta. No outro dia, cheguei mais tarde na igreja, mas o padre já estava me esperando. Demorou, Mariana. Pensei que não vinha. Engoli seco. Ele se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Eu sei que você é obediente, e Deus gosta disso. Se quiser aprender mais sobre fé, tem que confiar em mim. Senti o coração disparar. Ele passou a mão pelo meu braço como se estivesse abençoando, mas algo ali estava errado. Me senti pequena, presa. Ele falava baixinho. Deus coloca anjos na terra, e você é um deles. E eu sou quem vai te guiar. Não entendia direito, mas cada palavra dele me causava arrepio. Quando tentei dar um passo para trás, ele me segurou pela cintura, rápido. Calma, menina, tô só te protegendo. Meu estômago revirou. O aperto durou alguns segundos, mas para mim pareceu uma eternidade. Assim que soltou, disse com um sorriso leve: Amanhã eu quero que você venha mais cedo. Corri para casa sem olhar para trás. Quando cheguei, mãe perguntou se estava tudo bem. Tá sim, mãe. Menti. Eu queria contar, mas as palavras não saíam. Fiquei olhando para a mesa, sem fome. Pai notou meu silêncio, mas não insistiu. Se precisar falar, filha, você sabe que tô aqui. Naquela noite, rezei baixinho. Deus, me ajuda a entender isso tudo. Mas o silêncio foi a única resposta. Virei pro lado, tentando esquecer. Mas como esquecer algo que já tinha grudado na gente feito sombra? No outro dia, evitei passar perto da igreja. Lucinha percebeu e perguntou: Uai, você não ia ajudar hoje? Dei um sorriso amarelo. Hoje não, tô meio cansada. Mas sabia que mais cedo ou mais tarde eu ia ter que voltar. O problema era que eu não sabia mais quem eu era. Minha infância parecia ter ficado para trás, e eu não sabia como trazer de volta. E o pior, eu não sabia como me livrar do peso do silêncio. Porque quando a gente cala, a dor cresce, e eu estava aprendendo isso da pior maneira possível. Os dias foram passando, e eu ia para a igreja cada vez mais tensa. Padre Sebastião parecia perceber meu medo, e gostava disso. Você confia em mim, né, Mariana? Ele sempre perguntava, olhando dentro dos meus olhos. Eu só balançava a cabeça, porque falar qualquer coisa fazia meu estômago embrulhar. Numa tarde, mãe pediu que eu ficasse mais tempo ajudando na igreja. Padre disse que precisa de você para organizar uns trem lá, ela falou, ajeitando minha trança. Meu coração gelou. Eu não queria ir, mas recusar significava desobedecer mãe e eu não podia fazer isso. Quando cheguei, a igreja estava vazia, só ele estava lá dentro. Ah, minha menina, chegou! Vem cá, tenho algo para lhe ensinar sobre obediência a Deus. Meu corpo paralisou. Ele fechou a porta devagar, trancando com a chave. Meu coração disparou. Era agora.
Alguma coisa ia acontecer e eu não podia fugir. Ajoelha aqui, Mariana, ele mandou, apontando para a frente do altar. Minha cabeça gritava para eu correr, mas minhas pernas não obedeciam. Ele pegou minha mão e apertou forte. Fecha os olhos e reza comigo. Fechei, mas senti ele se aproximando mais e mais. O cheiro do incenso e o perfume forte me sufocavam. Senti os dedos dele passando pelo meu braço devagar, subindo pelo meu ombro. Meu corpo tremia, mas eu não conseguia reagir. Cê sabe que Deus escolheu você para algo grande, né? Você é uma menina especial, Mariana. A voz dele era baixa, suave, como se fosse um carinho venenoso. Tentei me afastar, mas ele segurou minha cintura e me puxou mais perto. Não precisa ter medo, minha menina. O que acontece aqui é nosso segredo. Deus entende. Confia em mim. Minhas lágrimas começaram a cair sozinhas. Meu corpo parecia travado, enquanto ele se aproximava cada vez mais. Eu queria gritar, queria correr, mas meu corpo estava paralisado. Ele segurou meu rosto com as duas mãos e sussurrou: "Cê é minha agora, Mariana." O nó na minha garganta me impedia de respirar. Foi nesse momento que eu entendi que minha infância tinha acabado ali, naquele altar, sem ninguém para me salvar. Quando tudo terminou, ele ajeitou a batina e me olhou com um sorriso satisfeito. "Não conta nada para ninguém, viu? Deus castiga quem desobedece." Levantei do chão sem sentir as pernas. Minha cabeça rodava, meu coração doía. Peguei minhas coisas e saí sem olhar para trás. Em casa, me tranquei no quarto e chorei até não ter mais força. Mãe bateu na porta. "Filha, você tá bem?" Respirei fundo e menti. "Tô, mãe, só tô cansada." Mas a verdade é que eu nunca mais ia ficar bem. A menina que entrou na igreja naquela tarde não existia mais. Nos dias seguintes evitei ir para a igreja, mas mãe começou a estranhar. "Padre perguntou de você, Mariana. Você não pode faltar assim." Meus olhos encheram d'água, mas segurei. Não podia contar, ninguém ia acreditar. Afinal, ele era o homem santo, e eu era só uma menina. No caminho da escola, Lucinha percebeu que eu estava diferente. "Uai, Mariana, que aconteceu? Você tá estranha demais." Balancei a cabeça tentando disfarçar. "Nada não, só tô cheia de coisa na cabeça." Ela franziu a testa. "Olha, se precisar falar, eu tô aqui, viu? Eu queria contar, mas o medo me travava. E se ninguém acreditasse? E se mãe achasse que eu estava inventando? Padre Sebastião sempre foi querido por todo mundo, era amigo da cidade toda. Quem ia acreditar na palavra de uma menina contra a dele? Numa noite, enquanto deitava na cama, olhei para o teto e sussurrei baixinho: "Deus, por que você deixou isso acontecer comigo?" O silêncio foi a única resposta. Fechei os olhos e decidi que ia guardar esse segredo comigo. Mas lá no fundo, eu sabia que nada mais ia ser igual. E assim, minha gente,